Sejam bem-vindos para mais uma aula do emagrecimento todos os dias da nossa maratona. Nós estamos hoje na nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre um tema que geralmente é um tema muito polêmico porque a maioria das pessoas morrem de medo da famosa balança, de se pesar, não é verdade? Mas eu quero trazer para você um novo método de pesagem. Eu quero trazer para você um novo olhar, um novo meio de você fazer isso. Um meio que vai contribuir para o seu processo de emagrecimento e não simplesmente vai fazer você ficar frustrado ou temendo a famosa balança. Bom, primeira coisa é a forma que nós temos que encarar o emagrecimento e a balança nesse processo. Quando nós olhamos a balança como sendo simplesmente algo que vai ser informativo, nós não vamos ter nada de legal e de novo nesse processo. Mas quando a gente olha a balança como sendo investigativo, um instrumento investigativo, sim, nós vamos ter algo para tirar de proveito disso. Então a diferença é, você vai encarar a balança como sendo informativo ou investigativo. E é isso que eu vou te ensinar nessa aula. Como olhar a balança não como sendo apenas um instrumento informativo, mas sim como um instrumento investigativo. Vamos lá? Bom, o primeiro passo é, vamos ver como que a gente encara a balança quando ela é informativa apenas. Bom, nós vamos pesar em qualquer hora do dia, uma determinada lá, uma vez por semana, a gente vai lá, pesa e olha, engordei, emagreci, né? Então ela é ali simplesmente informativa, um instrumento que está nos informando o nosso peso, nada mais, certo? E isso não vai contribuir em nada para você entender o seu processo de emagrecimento. Pelo contrário, a porcentagem da gente ter uma frustração nesse momento é maior do que a gente ter alegria. Porque a única alegria nossa nessa informação é se a gente emagreceu. Mas se a gente manteve ou se engordou, realmente isso vai fazer com que a gente se frustre, né? Na maioria das vezes você tá lá na semana toda, no mês todo, e você olha e fala, não emagreci. E agora eu não consigo emagrecer. E aí vem aquele sentimento de fracasso, e isso não é legal, e muitas vezes a gente associa isso à balança. Por isso que a gente corre da balança, foge dela. E aí é onde muitas das vezes a gente nos sabota, porque acaba que a gente vai engordando, não querendo se pesar, com medo de se pesar, porque sabe que pode se frustrar, e a cada dia que passa aquilo vai virando uma bola de neve e a gente vai engordando cada vez mais. E aí a gente só procura realmente ajuda ou tenta melhorar quando as nossas roupas não servem mais, ou quando algo acontece na nossa vida que dá aquele clique que fala, eu preciso tomar uma atitude, né? Porque agora chega. Mas até lá, a tendência nossa, do nosso cérebro, da nossa mente é ir nos sabotando e realmente fazendo com que, não, tá tudo bem, eu vou emagrecer, só uns quilinhos, né, tal. E vamos fugindo da balança. Então, nesse processo da balança como sendo simplesmente informativa, não é legal para o processo de emagrecimento. Realmente a balança se torna um vilão, né? Se torna algo ruim nesse processo e não algo bom. Eu já vi muitos especialistas, inclusive, falando, não ligue para a balança, não se pese por causa disso, porque muitas das vezes a frustração faz até a pessoa desistir do processo, né, em vez de persistir. E isso é ruim, é algo negativo para a balança. Mas quando a gente olha a balança num processo investigativo, a balança deixa de ser algo ruim para ser uma aliada no processo de emagrecimento. E é isso que eu vou te ensinar agora. Como fazer da balança um processo investigativo aliada ao seu emagrecimento e não uma vilã, não é verdade? Bom, primeiro passo, você precisa entender que o pesar investigativo tem que ser sempre feito na mesma balança. Esse é o primeiro item. Na mesma balança. Não adianta falar, Dani, cada dia eu vou numa farmácia. Vai dar alteração, porque cada balança é equilibrada de uma forma diferente. Então, não adianta você ir lá na farmácia e pesar numa, no outro dia pesar noutra, você não vai ter não vai conseguir tirar nada de proveito disso, não vai investigar nada, só vai te informar, ela vai continuar sendo informativa apenas, mais nada.
Então, primeiro passo para ela ser investigativa, você precisa estar na mesma balança todos os dias. O segundo ponto é você se pesar no mesmo horário todos os dias. Se você se pesa num determinado horário e no outro dia você pesa de manhã, no outro dia você pesa à tarde, isso também não vai te trazer informação nenhuma, só vai ser informativa, não vai te trazer benefícios nenhum investigativo, né? Não vai trazer informações que possa contribuir para o seu processo de emagrecimento, não. Só vai te informar o seu peso ali naquele determinado momento. Então, o segundo ponto é pesar no mesmo horário. E o terceiro ponto é o horário dessa pesagem, o melhor horário dessa pesagem é em jejum. Então, quando você se pesa na mesma balança, você consegue ter um resultado mais fiel. E se você se pesar todos os dias e no mesmo horário e em jejum, esse resultado ainda se torna mais fiel e fidedigno ainda, certo? Então, ali já falei o quarto ponto, apesar todos os dias. Então, ó, primeiro, na mesma balança, segundo, no mesmo horário, terceiro, em jejum, quarto, todos os dias. Quando isso acontece, você consegue tirar ali informações que você consiga extrair realmente e investigar como aquilo está contribuindo em relação à sua rotina, em relação ao seu dia. E aí sim, você consegue ajustar o seu dia para que você entenda se você está no caminho certo do emagrecimento ou não e fazer disso uma rotina, porque a partir do momento que você entende o ponto que você está errando, que você precisa ajustar, tudo fica diferente, tudo muda. Certo? Porque aí você consegue mudar os pontos corretos. Quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente tende a achar que tem que mudar toda a nossa vida, que tem que mudar toda a nossa alimentação, que tem que mudar todo o nosso ritmo, que tem que ir para academia, que tem que fazer isso, tem que fazer. Muitas das vezes a gente não consegue, porque tem pessoas que não gostam de academia, tem pessoas que não gostam de fazer atividade física, tem pessoas que não têm tempo de fazer atividade física, né? Passam um dia muito corrido e aí acabam não conseguindo entrar nesse ritmo. Enfim, a gente acha que tem que ser mudado tudo radicalmente. E não, no processo de emagrecimento é possível você mudar aos poucos, cada dia um pouquinho. E é isso que faz total diferença. Porque quando você muda um pouquinho, pontos, que você corrige os pontos realmente importantes para você ajustar no seu processo, você consegue fazer disso uma rotina e isso se torna realmente hábito. E aí você consegue estar sempre magro, você consegue fazer a tão chamada reeducação alimentar, reeducação do estilo de vida. Então, quando a gente fala de reeducar, significa ser educado no estilo de vida. E para você ser educado no seu estilo de vida ou educado na sua alimentação, você não pode mudar ela drasticamente, você tem que simplesmente entender os pontos que você precisa melhorar. E para você entender isso, você precisa compreender o seu corpo, porque muitas das vezes aquilo que você acha que você precisa melhorar, que foi o que a Maria disse para você, eu melhorei nisso, tenta isso, às vezes isso não é realmente o que vai melhorar para você. Por quê, Dani? Porque nós somos pessoas diferentes, temos hábitos diferentes, gostos diferentes, rotinas diferentes, sentimentos diferentes. Nosso sistema neural responde a vários momentos de maneira diferente. Então não adianta eu achar que se eu fizer a mesma coisa que a Joana, que a Maria vai fazer, que eu vou conseguir também. E é esse o grande desafio do processo de emagrecimento, que é você se autoconhecer, você entender realmente qual é o ajuste que para você e que na sua rotina vai fazer total diferença para o seu processo de emagrecimento. E não ficar copiando dietas ou rotina de outros, né? A gente tende a tentar copiar a rotina de outros, mas o que está funcionando para outros nem sempre vai ser o que vai funcionar para você. Então você precisa se autoconhecer. E aí a balança entra nesse processo como sendo investigativo para que você se autoconheça. Mas para isso, essa pesagem tem que ser todos os dias. Agora eu vou explicar o porquê. Então nós entendemos como que a gente tem que fazer. Pesar todos os dias, em jejum, no mesmo horário e na mesma balança. Beleza, Dani, eu vou fazer isso. Mas e aí, depois? O que acontece? Bom, depois, todos os dias ao se pesar, você tem que analisar o seu resultado e analisar como foi o seu dia. Então tem alguns detalhes que é muito importante você analisar. Exemplo, você vai analisar alguns pontos que eu já digo aqui, que eu já disse na maratona. Pontos chaves, como quantidade de água, quantidade de sono, se passou nervoso,
o que comeu, a alimentação que teve. Isso é muito importante. Você olhar para o ontem e pensar o que você comeu para que você possa, então, ajustar no hoje, certo? Aí, como assim, Dani? Bom, às vezes você achou que foi maravilhoso o que você comeu ontem. Você comeu uma salada de fruta, né? E aí colocou um mel, ficou feliz da vida, colocou aveia. É uma alimentação super saudável, só que naquele momento ela desacelerou o seu metabolismo. E quando você analisa isso todos os dias, você fala, será que pode ter sido a salada? Bom, hoje eu vou mudar e vou fazer as trocas e vou ver. Ah, talvez esse momento comer aquilo não foi legal pra mim. Agora, se você emagreceu, você fala, olha que legal, o que eu fiz, assim deu certo. Então eu vou fazer sempre mais ou menos parecido, porque o meu corpo acelerou meu metabolismo quando eu fiz isso, né? Então a tendência é que com o passar do tempo, a maioria das minhas alunas, por exemplo, ela já consegue me dizer, depois de um determinado tempo, o que realmente pode ter acontecido com elas. Elas mesmas já me dizem, Dani, olha, hoje eu não tive um resultado muito legal, mas ontem eu não bebi água, ou senão ontem eu passei muito nervoso, eu não dormi direito, eu fiquei com meu filho doente, eu fui pro hospital e não dormi direito, eu passei por isso. Então ela entende que aquele processo não deu muito certo daquele dia, aquele resultado não foi tão legal, pelo que ela passou durante o dia. E ela já consegue entender exatamente o que é. Dani, eu simplesmente naquele dia, senti que todas as vezes que eu passo por esse tipo de estresse, meu metabolismo desacelera. Eu já senti que todas as vezes que eu bebo menos que esse tanto de água, meu metabolismo desacelera. Eu já senti que todas as vezes que eu como esse determinado alimento, meu metabolismo desacelera. Então, assim, você começa a se autoconhecer. E é incrível o que a gente pode descobrir com isso, sabe? Eu tenho muitas alunas que descobriram que o ovo desacelerava o metabolismo dela, que todas as vezes que ela comia ovo, o resultado dela não era tão legal. E quando ela não comia o ovo, ela tinha um resultado legal, mesmo fazendo tudo exatamente igual todos os dias e mudando apenas a questão de acrescentar o ovo ou não, ela via resultado. E olha que incrível você descobrir isso, né? Que um determinado alimento realmente não contribui para o seu processo de emagrecimento, para você, no seu particular e pessoal, não é verdade? E isso aconteceu porque ela utilizou a balança de maneira investigativa, pesando todos os dias. Aí você fala, Dani, mas eu não posso pesar uma vez por semana? Mas se você pesar uma vez por semana, você não vai conseguir identificar qual foi o seu erro, porque você já se passou vários dias e você não sabe aonde foi que você emagreceu, aonde foi que você engordou, aonde foi o que aconteceu. Você não sabe, né? Eu tive uma aluna, por exemplo, que ela estava fazendo tudo certinho e estava emagrecendo. E um determinado dia ela resolveu tomar suco de tamarindo à noite, adoçado, com açúcar e tudo mais. E aí ela engordou, inclusive, um pouquinho. Ela falou, Dani, eu fiz a mesma coisa. O que será que aconteceu? A única coisa diferente que eu fiz foi tomar o suco de tamarindo. E eu ainda perguntei, como? Você tomou adoçante, com açúcar? Com açúcar. À noite. Falei, isso pode ter desacelerado seu metabolismo. Bom, isso ficou ali para investigar. No outro dia, ela fez, continuou emagrecendo. Num determinado momento, ela falou, eu tô com vontade de tomar suco de tamarindo de novo, vou tentar. Tomou e engordou. Aí ela, Dani, mas de novo? E só foi o suco de tamarindo que eu mudei. Então, assim, o fato dela estar pesando todos os dias e analisando o que ela estava comendo todos os dias e o que ela estava fazendo, fez com que ela descobrisse que se ela tomasse algum tipo de, mesmo que seja suco saudável, mas com açúcar, naquela determinada hora, iria fazer diferença no processo de emagrecimento dela. E aí hoje, quando ela quer emagrecer, ela já sabe que ela não pode ter esse tipo de atitude, fazer esse tipo de coisa. Então você começa a ajustar e entender os pontos mais importantes. Entender que tipos de alimentos você tem que tomar cuidado e que horário que tem que tomar cuidado. Porque você conhece o seu corpo. O que aconteceu com ela não necessariamente vai acontecer com você ou comigo. E aí é que tá o ponto-chave, o mais importante desse processo, que inclusive é o processo base do método RD. É você investigar todos os dias. Por isso, RD de resultado diário. Você analisar o seu resultado diariamente faz com que você se autoconheça. Mas um resultado fiel e fidedigno, usando a balança assim como um meio investigativo e não apenas informativo. Tudo bem? Então, esse é o processo mais importante, que você entenda como se pesar e investigar. E aí que eu entro ajudando você nesse processo. No método RD, eu faço um acompanhamento com você diariamente, todos os dias. Eu pego na sua mão e te ajudo. Eu sou uma mentora que vai te dar assessoria. Para quê? Para te ajudar no que você realmente vai ter que raciocinar no seu dia a dia, para entender o seu resultado. Então, eu meio que ajudo você a interpretar
o seu resultado na balança e te mostrando pontos que talvez você não percebeu ainda. Às vezes você pode perceber sozinha, mas com alguém ali de fora analisando, fica mais fácil você perceber alguns pontos que você precisa ajustar na sua rotina, né? Pontos que vão fazer total diferença para o seu processo de mais saúde, de bem-estar, não só de emagrecimento, né? Você começa a analisar que quando você toma alguns determinados alimentos, como você come ou toma alguns determinados alimentos, você melhora o seu humor, melhora a sua energia. Dani, mas quando eu tomei aquele chá verde, eu comecei a me sentir tão bem, eu comecei a me sentir mais animada. Então você olha que aquilo realmente está sendo bom para você, devido aos resultados que você está acompanhando todos os dias. Porque nós temos duas tendências. A primeira é se acostumar em passar mal. A gente tá ali passando mal e se acostuma com aquilo, e quando vê, aquilo já é realmente, já tá grande demais. Outra tendência é a gente não perceber quando um alimento fez bem pra gente. A gente acha que naquele dia determinado dia, ai, que dia legal, que dia mais bonito, mas pronto, é isso. Nós não associamos o nosso humor, a nossa vida, as nossas decisões e a nossa rotina à nossa alimentação. E tá errado, porque a nossa alimentação contribui para as nossas decisões. Isso mesmo. A neurociência explica que quando você tá com o seu hormônio controlado, quando você tá com as vitaminas controladas no seu corpo, tudo melhora no seu processo neural. E isso contribui para que você esteja mais dispostas a tomar decisões corretas. E contribui então para uma vida mais feliz. Porque quando tomamos escolhas porque estamos com fome, ou porque estamos desnutridos, ou porque estamos nervosos por algum desequilíbrio hormonal, a tendência é nós tomarmos decisões erradas, machucarmos as pessoas, falarmos coisas sem pensar. Por quê? Porque estamos ali induzidos por umas sensações de hormônios desequilibrados no nosso corpo, e a gente tende meio que ficar como se fosse loucos, né? Porque a gente acaba aqui indo por instinto, como se fôssemos animais, porque estamos ali sendo induzidos e sendo movidos por umas sensações de hormônios descontrolados ou controlados, enfim. Então, quando eu falo de você entender aquilo que você comeu e como aquilo foi no seu dia e como aquilo refletiu nas suas atitudes, na sua ação, no seu bem-estar, você começa a entender quais são os alimentos que realmente são importantes para você e quais são os alimentos que não são importantes para você. Hoje, eu já consigo ver claramente, Daniele, que quando eu como, por exemplo, uma massa ou um lanche que eu gosto muito mesmo, mas eu como ele à noite, dependendo do horário da noite, eu não durmo direito. A digestão fica pesada, mas eu já consigo sentir isso no meu corpo porque eu parei para me investigar. Eu parei para olhar todos os dias como estou me sentindo, como estou dormindo, como estou pensando, e aí eu associo isso à minha alimentação. Por essa reflexão diária, eu consigo entender quando realmente um alimento fez bem para mim, quando não fez. E aí eu já sei o que eu tenho que realmente tirar da minha rotina e o que eu tenho que incluir, né? Então eu sei que lanche, determinada hora da noite, eu só vou comer lá de vez em quando, porque eu sei que aquilo não vai fazer bem para minha digestão e para o meu sono. E eu gosto muito de dormir bem, de acordar bem, de estar disposta, de estar feliz. Então eu começo a colocar na balança, a colocar ali parâmetros, até que ponto vale a pena aquela vontade, mas eu sei que aquilo não vai me fazer bem. Então, isso é muito importante quando você tem a balança como um instrumento investigativo, quando você analisa todos os dias esse processo. Outra coisa é quando você entende, quando você está trocando massa muscular por gordura, que você vê realmente nas medidas que você está tendo resultado. Outra coisa, quando você entende também que às vezes num processo de menstruação, para algumas mulheres, é natural desacelerar o metabolismo nesse processo. Para algumas mulheres isso acontece antes, pré-menstrual, outras acontece durante a menstruação e tem outras que acontecem depois. E tem algumas especiais que acontecem antes, durante e depois. Então você precisa entender qual é o período realmente do seu corpo que
seus hormônios estão ali trabalhando e que você precisa ter paciência com o seu metabolismo. Então você não irá se frustrar se você ver que você está ali mantendo todos os dias e não está emagrecendo, mesmo fazendo tudo certinho. Você entende, mas eu estou no meu processo, nos meus dias, e esses dias realmente são críticos, então eu vou perseverar, porque depois vai passar e eu vou conseguir emagrecer, continuar emagrecendo. Então isso vai te ajudar a perseverar e não a desistir. Quando a gente tende a pesar como simplesmente uma informação, a nossa tendência é desistir quando frustramos ou quando não estamos vendo o resultado. Mas quando a gente pesa todos os dias da maneira correta, como um processo investigativo, a nossa tendência é entender o que está acontecendo no nosso corpo e é não desistir, porque a gente começa a entender. E aí a gente vê isso não como sendo um fracasso ou como sendo algo que não está dando certo, mas sim como sendo algo natural do nosso corpo. E aí a gente tende a perseverar. Beleza? Então é isso que eu quero para vocês. Eu quero para vocês que vocês entendam que é muito importante para o processo de emagrecimento o autoconhecimento. E vamos utilizar a balança não como sendo algo simplesmente informativo. Vamos utilizar a balança como sendo investigativo, usando ela diariamente da forma correta, todos os dias analisando o resultado e juntamente com a análise do resultado, analisando como foi o seu ontem para ajustar o hoje. Então a ideia do método RD é: analise o ontem, planeje o hoje e ajuste hoje. Amanhã, analise o ontem, planeje o hoje e ajuste hoje. E esse hábito, essa rotina vai fazer com que você se conheça. Não vai ser da noite para o dia, vai ser um determinado período. E é aí que eu entro te ajudando a raciocinar o que você realmente tem que ajustar no seu dia. A te dar ali os insights para que você consiga entender os pontos que às vezes você ainda não viu. Eu te ajudo a ver os pontos. Mas esse processo de se pesar todos os dias e se investigar tem que ser algo particular, único de cada um de nós. Isso é muito pessoal e individual. Então você vai fazer isso e eu vou te ensinar como fazer, ok? Combinado? Então, se gostou, por favor, deixe seu like aí, não deixe de curtir, tá? Não deixe de se inscrever no canal, que vai ter mais informações legais pra você nesse seu processo de emagrecimento que eu posso te ajudar e muito. E me segue lá na minha página no Instagram, Dani Priscilli, beleza? Beijo, pessoal! Até a próxima aula!